Olá, bem-vindos ao Connected Shop Floor, o podcast onde falamos sobre oportunidades, desafios e conquistas no mundo do chão de fábrica. Eu sou o Marco Chano Carvalho e comigo hoje tenho o Pedro Cardoso, CEO da Quantal. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Marco. Obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um gosto. O gosto é meu de se falar sobre temas que a gente possa não achar que domina, mas sabe alguma coisinha. Portanto, dentro desta lógica de partilha, acho que faz todo sentido. Portanto, obrigado pelo convite. Não, eu fico muito contente por ter cá. E até para começarmos um bocadinho, quebrarmos o gelo, imagina-te dentro deste mundo industrial que nós tanto gostamos, se tu pudesses pensar em alguém que esteja vivo ou que já nos tenha deixado, para teu mentor agora, nesta altura que estamos a atravessar, quem é que escolherias? Ou qual é que é a primeira pessoa que te vem assim à cabeça para te apoiar nesta mentoria? Em termos de mentor, sem dúvida, a pessoa que me vem primeiro à cabeça é o Carlos Tavares da Stellantis. Portanto, acho que é um português muito afirmado no mundo industrial. É um português de sucesso, é um visionário, é uma pessoa com uma visão extraordinária, com resultados fantásticos. E acho que o país, de uma forma geral, fala muito pouco dele. Acho que, já nem entrando no poder político, mas pelo menos o tecido industrial, devia talvez usá-lo mais e trazê-lo mais e envolvê-lo e aproveitar alguns inputs que ele possa ter, no mínimo como exemplo. Boa, tudo pontos que vamos, acho eu, cobrir ao longo da nossa conversa. Também aqui uma nota rápida para quem nos estiver a ouvir e não se lembre logo o que é o grupo Stellantis, mas estamos a falar de alguém que é o El Capitán deste grupo, que é o Carlos Tavares, e que estamos a falar de um grupo que tem 14 marcas diferentes, que eu até tenho aqui um pequeno apoio para me lembrar de algumas delas, porque são tantas, como a Alfa Romeo, a Chrysler, a Citroën, Fiat, a Jeep, Lancia, Maserati, a Opel, Peugeot, que estes são alguns dos vários nomes. Estamos a falar de um grupo que tem mais de 300 mil trabalhadores, trabalha em 30, tem fábricas em 30 países diferentes. E depois uma coisa que é muito gira, eu sei que tu conheces bem o ramo automóvel, esta é também uma forma de introdução do que nós vamos falar para a frente, é que nós estamos a falar do OEM, não é? Depois há toda uma infraestrutura de fornecedores, não é? Onde vocês também estão dentro dessa estrutura, que abastece esta estrutura. Por isso isto aqui não são só estes 300 mil que estão, de certa forma, a depender da Stellantis, é toda uma cadeia de valor que abastece e fornece. Exatamente. Acho que um exemplo giro para ver é a Auto Europa, não é? Nós temos a Volkswagen lá no meio, a linha de produção da Volkswagen, e temos um conjunto de empresas, não é? Toda à volta que está a fornecer. Isso acho que é muito interessante. Dentro destes desafios, então, que estávamos a falar, e olhando para a tua indústria, que é a indústria da metalomecânica, não é? Onde abasteces parte do ramo automóvel, e dentro disto, onde é que tu achas que este mentor tão sábio te poderia ajudar e qual é que achas que é o maior desafio que ele, nesta altura que estás a ter, te possa estar a ajudar? O mundo mudou muito nos últimos 4, 5 anos, não é? A gente experimentou coisas que achava que não eram possíveis e tivemos que viver com elas e eu acho que todos os dias ainda estamos à espera que venha mais qualquer coisa, porque já nos estamos a habituar a esta catatupa de eventos quase impossíveis, não é? Nós vínhamos de 20, 30 anos de uma estabilidade e de um conjunto de verdades absolutas que foram postas em causa nos últimos 4, 5 anos, e isto fez com que muitos problemas virassem problema, e não eram problema antes, porque no contexto anterior não o eram, não é? E isto faz com que uma das missões mais difíceis hoje é a análise e a tomada de decisão com vista à estratégia da empresa. Portanto, isto é decidir no curto prazo é uma coisa, decidir no médio e longo prazo e a tomada de decisões implicativas no médio e longo prazo é outra. E isto num contexto em permanente mudança completamente disruptiva, não é? É algo que o gestor fatalmente se sente sozinho, não é? E, portanto, claro que apoia-se no resto da organização, etc., mas a mais-valia, não é, que possa ter uma pessoa com esta visão, com este pensamento, com esta abordagem mundial, não é, seria uma mais-valia absoluta, não é? No estabelecimento de cenários diferentes, de pensamentos diferentes, de análise de variáveis, mitigação de riscos, etc., é outra visão e seria seguramente outro pensamento. Porque é cada vez mais imprevisível o futuro, não é? Absolutamente. E acaba por ser um bocado apostar e rezar que as nossas estratégias corram bem pelos indícios que estamos a ter.
indo então, se calhar, uma visão não tão macro, não tão estratosférica, e pensando agora no mundo da Quantal. A Quantal é uma empresa que já tem mais de 30 anos, não é? Ou está a chegar a esse marco dos 30 anos. Vocês fazem aplicações para o ramo automóvel, não é? Tanto também. para autotipagem também, não é? 50% automóvel e 50% fora, não é? Séries e protótipos, não é? Também trabalhas bastante a prototipagem, que é um desafio muito diferente da produção em série, não é? E dentro disso já é um grupo que conta com 25 milhões de faturação e vocês estão com um projeto bastante ambicioso de crescimento, não é? Mas uma coisa que eu acho bastante interessante na Quantal é vocês sempre tiveram um cunho de apostar muito na internacionalização, não é? Imaginando uma empresa a crescer, que aqui na minha santa inocência, eu imagino uma empresa que tem produção ainda por cima, de repente quer ir para a Alemanha, um país tão industrializado. Como é que eu faço isto? Estou aqui com o meu computador, tudo contente com a minha fábrica, digo, olha, quero ir para a Alemanha vender na Alemanha. Como é que isto se processa? É um trabalho, desde logo, um trabalho formiguinha, não é? Claro que nós entramos na Alemanha, já estamos a falar há mais de 25 anos, ou pelo menos à volta desse período. Normalmente há alguma desconfiança e algum protecionismo em relação ao mercado. Portanto, começamos através de alguma rede de outros fornecedores por conseguir alguns contactos, conseguir algumas experiências, etc. Mas o mais relevante é o que vem depois. O mais relevante é como é que se conduz depois essa relação. Nós temos duas hipóteses. Nós ou tentamos combater e concorrer com a Ásia, e aí a empresa é uma empresa sem grande valor acrescentado e com foco no preço, ou tentamos concorrer com os fornecedores locais, com os fornecedores alemães, suíços, etc. E aí a empresa tem que se dotar de tecnologia, de conhecimento, de know-how, de uma equipe fortíssima, de um trabalho muito dedicado, muito persistente, e isto ao longo do tempo vai fazendo com que ganhemos a confiança do cliente. E é engraçado ver que depois o próprio crescimento normalmente vem porque ou o cliente nos indica a outros conhecimentos que ele tem, ou o próprio equipe de compras, alguém sai, vai para outra empresa e já quer que a Quantal também seja fornecedor desta empresa. E, portanto, a Quantal foi-se posicionando ao longo destes anos como um fornecedor de soluções, um resolvedor de problemas. O cliente, quando tem problemas, pensa na Quantal. Somos um parceiro de desenvolvimento, temos clientes que numa fase ainda embrionária dos produtos nos contactam, trocamos dados técnicos, nós desenvolvemos parcialmente o produto, adaptamos aos processos, enfim, há toda uma relação, não é? Que se vai desenvolvendo, que se vai consolidando, mas a base é confiança. E nós começamos, na grande maioria dos casos, por fornecer peças simples, e hoje fornecemos conjuntos, sistemas sofisticados, montados, com altíssimo valor acrescentado. E também ao longo desta história, nós sempre fomos dizendo sim ao cliente. Portanto, isto não foi digamos, um rodado de chave, não foi um cenário digital passar de um ao outro, não. Nós fomos acompanhando o cliente na sua história também. Portanto, a maior parte dos clientes alemães, por exemplo, e suíços também, são clientes que, por norma, eram verticalizados. Eles faziam tudo dentro. E a dada altura foram reavaliando a necessidade de investir para se atualizarem internamente na sua capacidade versus arranjar parceiros e desenvolver parceiros para focarem no produto, focarem no negócio e a parte de execução de peças e montagens, etc., ter parceiros para o fazer, não é? E nós na altura não estávamos preparados, nós também não dissemos não, nós fomos à luta, não é? Saímos da zona de conforto, a empresa organizou-se, desenvolveu, ganhou know-how, criou know-how, formou as pessoas, mandamos gente para lá. Portanto, foi todo um processo evolutivo que faz com que hoje nós tenhamos esta relação muito próxima e de grande confiança com a maioria dos nossos clientes. Isso é ótimo. Tu tocaste um ponto bastante interessante, que era a lógica da concorrência com países mais distantes, e até hoje em dia começamos a falar nesta lógica de nearshoring, de começar a tirar parte da produção e do volume de negócio que temos offshore, começar a trazer mais para perto dos OEMs. Sentes que isso é mesmo algo que está a acontecer, ou no final do dia o preço é rei e o grau de confiança, nível de serviço acaba por tudo bem, mas se eu tiver 50 paus mais barato ali, prefiro?
É uma pergunta interessante e complexa. Obrigado, é para isso que eu estou aqui. O ser humano normalmente tem memória curta, não é? Costuma-se dizer, é uma expressão popular, mas o ser humano de facto tem memória curta. E se nós retrocedermos um pouco à crise de 2008-2009, nós vemos que aprendemos muito pouco, não é? Portanto, o mundo mergulhou numa crise profunda, com a parte da área financeira como o epicentro do problema, não é? E a coisa, passada uns anos, ok, não está igual, saiu regulamentação relativa aos problemas principais, mas de uma forma geral a lógica é a mesma, não é? Nós estamos sempre à procura de caminhos alternativos, não é? Mas na essência é sempre a mesma, portanto nós aprendemos muito pouco. A crise de 2008-2009, refletida no setor automóvel, aprendemos pouco ou nada, não é? Que aí também fomos ver uma série de empresas a falir, grandes empresas a falirem. Percebemos que as OEMs têm uma política de preço esmagadora, não é? Algumas delas até sangrar até morrer, não é? Que é literalmente isso. E, felizmente já não é tanto assim, mas eu diria que eu cheguei a ouvir diretor de compras, que não vou citar a empresa, não é? A vangloriar-se da falência de um fornecedor, que significava que ele fez um bom trabalho a comprar. Ora, isto é uma perfeita aberração, não é? Isto é uma falta de visão absoluta. Mas era assim. Durante muito tempo muito era bem assim. Dizer isso. É exatamente o contrário. E, portanto, nós aí, pegando o paralelo à crise de 2008-2009, eu diria que não aprendemos muito. E passado o tempo, algum tempo, a coisa voltou quase ao mesmo na relação cliente-fornecedores, especialmente no setor automóvel, onde a agressividade é muito maior. Quando nós alargamos um pouco mais o foco, saindo do setor automóvel, e mesmo em parte no setor automóvel, alguma coisa aprendeu-se. O Covid veio revelar uma série de fragilidades, nomeadamente a dependência da Ásia. Nós vimos que faltaram medicamentos, vimos que faltaram alimentos, vimos que faltou energia, vimos que faltaram matérias-primas, vimos que a logística parou completamente o mundo. Portanto, tudo isto fez soar uma série de alertas, não é? Fez soar uma série de campainhas. Agora, até onde é que aprendemos e até onde é que não aprendemos, aí só o tempo dirá. Eu diria que numa lógica inicial, de facto, o onshore fez sentido. Muitas empresas saíram a correr à procura de fornecedores locais para produtos que tinham na Ásia. Porque não vinham, não sabiam quando viriam, a que preço, muitos vinham de avião porque não havia barco, enfim, foi o descalabro total. E muitas empresas saíram à procura de fornecedores alternativos na Europa e deram-se de caras que a maior parte deles não existem, morreram. Portanto, nós desindustrializamos a Europa durante 20 anos, a Europa e os Estados Unidos. E, portanto, isto veio a revelar, pelo menos, a necessidade de fazer aqui alguma análise. É certo que eu vejo que, de facto, há uma tendência. Agora, até onde é que ela vai? E, como tu dizes e bem, até onde é que o preço é que dita a regra ou não? Agora, só o futuro dirá. Agora, há aqui outras questões que são importantes pôr em cima da mesa, que é as alterações geopolíticas. Portanto, isto por si só já obriga a alterações. E esta alteração, nós vamos alterar um ecossistema, forçosamente vamos alterar um ecossistema. Onde é que ele vai encontrar o seu novo ponto de equilíbrio? Não sabemos, o futuro dirá. Mas quando tu olhas farmacêuticas, alimentação, a própria energia, há alterações profundas nestes setores. Então, se colocas em cima o setor da defesa, então aí vai mudar tudo. Já está a mudar e vai mudar mais ainda, não é? Porque tu não vais comprar à China peças para armamento, não é? Tu não vais comprar noutras paragens, tu vais querer ter o desenvolvimento do produto e a produção, e se és autossuficiente para poderes produzir as tuas armas. E quando tu estás numa época em que se fala que os governos vão ter que dotar os orçamentos de 3 a 5% para a área da defesa, isto é brutal. Então achas que aí há oportunidades na área da metalomecânica a surgir? Sem dúvida nenhuma. Requer outras capacidades, requer outras tecnologias, requer outras organizações, outras certificações. De alguma forma é um setor delicado, não é? Há empresas que têm por estatuto não trabalhar nessas áreas, não é? Mas depois, dentro dessas áreas, temos que dividir
se é armamento letal, se é de defesa, se é logístico, se é humanitário, enfim, há aqui uma série de variantes que têm que ser analisadas. Mas sim, isto vai demandar do setor industrial como um todo, da metalomecânica como um todo, um esforço grande, e com isto vai arrastar outros setores, como é evidente, não é? Vai ser preciso máquinas, vai ser preciso fábricas, vai ser preciso matérias-primas, vai ser preciso tecnologia, vai ser preciso muita coisa, não é? E outras empresas que hoje estão a produzir outros produtos que se vão dedicar a estes, vão libertar espaço para outras que vão crescer. Portanto, isto depois entra aqui numa dinâmica. Mas então o mundo industrial não é um mundo que está a morrer, é um mundo que nós devemos acreditar que deve crescer e ser próspero nos próximos anos. Eu quero acreditar que sim, não é? Eu também quero acreditar que sim. Eu estou a apostar as minhas coroas nisso. Eu quero acreditar que sim. Tu falaste bastante em tecnologia nesta transição, já tocaste algumas vezes nesse ponto. Tanto da forma como tu viste a quanto ela crescer e como se foi posicionando para entrar em grandes mercados e mercados super competitivos como a Alemanha, até que quando falas de qualquer previsão futura, repetes bastante a palavra tecnologia. Nós até estamos aqui supostamente na quarta revolução industrial, não é? Onde estamos a trazer esta tecnologia para dentro de portas. Acreditas verdadeiramente nisso ou é meramente algo teórico que se fala porque fica bem? Ou vês mesmo a acontecer na prática, no chão de fábrica e nas operações do dia-a-dia, a tecnologia a entrar? Eu não sou muito de modas, não acredito muito nas modas, mas quando nós estamos a falar numa lógica de reindustrializar a Europa, isso não pode ser feito por decreto político. Ou seja, no final do dia, se efetivamente nós formos muito mais caros que a Ásia, a conta não fecha e é preciso que alguém esteja disposto a pagá-la, não é? Ou os governos estão, e é por decreto, ou por barreira alfandegária, ou o que quer que seja, ou então o livre mercado é natural que vá buscar mais barato. Portanto, o querermos reindustrializar a Europa tem que estar associado à produtividade e à eficiência. Portanto, e nós, para termos processos produtivos e eficientes, nós temos que os medir. Nós temos que ter lógicas produtivas. Começa logo no desenvolvimento do produto. O produto tem que ser pensado para ser produzido de uma forma eficiente. Portanto, é importante dominar o desenvolvimento do produto. E depois nós temos que ter, efetivamente, processos e tecnologias que nos tragam alta produtividade e que, de certa forma, reduzam significativamente a diferença que possa haver de preços com a Ásia. E, portanto, isto só tendo os processos altamente eficientes, com digitalização, com recolhas de dados, com análises permanentes, com pessoas altamente formadas, com as práticas de gestão das melhores escolas possíveis e das melhores tendências possíveis. Portanto, isto é elevar a operação, o dia-a-dia, para outro patamar. Portanto, e já não há escolha. Quer dizer, isto, se não estivermos lá, dificilmente vamos sobreviver. Isto é uma questão de tempo. E mesmo quem já tomou consciência desse facto e já se pôs no caminho, tem que medir muito bem a velocidade a que está a arrumar nesse sentido e ver se vai chegar ao destino a tempo. Porque isto anda muito depressa. E se o mundo começa a resolver aqui alguns problemas e nós temos de facto esta questão de diferença de preço e ela seja relevante, não é possibilidade. Porque no final do dia as empresas buscam lucro, não é? Como é que eu vou dizer a uma empresa privada que ela tem que comprar mais caro só porque é alemão, ou porque é português, ou porque é francês? É preciso que alguém na ponta esteja disposto a pagar esse preço. E aí eu tiro o meu chapéu aos suíços. É? O suíço tem esse mindset. O suíço é educado na escola para pagar as profissões artesanais, que elas continuam a existir na Suíça, a preços perfeitamente irracionais. Mas o suíço está disposto a isso. Sempre que vê o valor. O suíço está disposto a isso. Nós não estamos. Sim. Nós não estamos. Também depende muito cultura do poder não é económico essa. De cada um, não é? Claro. A Suíça tem o poder económico. Eu, como meio suíço, posso falar mal deles à vontade. Mas a Suíça tem um poder económico bastante alto. Sim, mas ainda assim que podiam ser mais racionais no gasto de dinheiro, não é? Mas sim. Eles têm isso incutido na sua cultura. Eles estão dispostos a pagar caro para manter o país equilibrado. Não se importam com isso. Claro que sim. Mas então, dentro destas tecnologias que estavas a falar, e tentamos ser um pouco mais práticos, quais é que são aquelas que tu estás a começar já a ver no terreno e que consideras, pelo menos estas nós temos que estar de olho nelas? Que tipo de tecnologias é que pelo menos tu no teu dia-a-dia te preocupas e estás focado? Nós, enfim, modéstia à parte, eu posso dizer que a Quantalis é uma empresa que está num nível tecnológico, enfim, no mínimo de já não passar vergonha.
Se nós somos suficientemente competitivos no final do dia para que isso se traduza no ponto a que queremos chegar, estamos a caminho. Eu diria que nós estamos a meio do caminho. Temos ainda, felizmente, muitas oportunidades de melhoria, muitas oportunidades de tornar os nossos processos mais eficientes. Mas eu diria que a base disto tudo são dados. Então, nós aqui aplica-se a máxima que eu repito sistematicamente: todos os processos que podem ser medidos podem ser melhorados. E a outra máxima é gerir com dados. Quando no dia-a-dia alguém me apresenta algum facto, mas se não trouxer dados, para mim não vale nada. Portanto, nós temos que tomar decisões e gerir com dados. E os dados têm que ser fiáveis e têm que ser tratados. Portanto, o primeiro aspecto da digitalização é a automatização da recolha de dados. A disponibilidade do dado na hora, no segundo. Não me adianta ter os dados da produção em papel e eu vou até ao final do dia, ou de noite, ou no dia a seguir, alguém vai lançar no Excel e eu só no final do dia a seguir é que vou analisar os dados da produção que eu já fiz o ano. Já não estamos aí, isso já não serve, não é? Portanto, isto tem que ser de agora para agora. Eu tenho que tomar decisões agora. E tenho que, se o meu processo se desviou, eu tenho que reagir agora. Não é nem amanhã, nem depois da manhã. É já, é agora. A excelência está no detalhe. A excelência está no detalhe. Nós temos que gerir de forma minuciosa. E, portanto, hoje em dia há uma série de ferramentas que nos permitem ter os dados em tempo real, que nos permitem trabalhar os dados em tempo real, programar e parametrizar um conjunto de sinaléticas que acende vermelhos e verdes para que possamos ter que intervir ou não. E hoje em dia eu chego ao meu escritório de manhã, já tenho isto automatizado no computador, eu abro 3 ou 4 Power BIs, abro mais o ProGrow e abro mais uma ou duas ferramentas e eu não preciso sair da minha cadeira, eu tenho a fábrica toda na minha mão. Eu consigo saber exatamente o que está a acontecer, se estou bem, se estou mal, se tenho que estar preocupado ou não. Todos os dias é uma rotina automática. Os primeiros 10, 15 minutos é assim que eu faço. Portanto, isto é fundamental. Isto é fundamental. E dentro disso, eu gostei muito da tua expressão, que já agora acho que não estamos no estágio de passar vergonhas a nível de tecnologia. Eu acho que realmente vocês, espero que estejam bastante para além desse passo. Mas quem ainda está, se calhar, numa fase inicial, quando ouvimos falar sobre tecnologias e ferramentas, e citaste algumas, e vamos pesquisar algumas ferramentas, de repente há muito ruído no mercado. Eu imagino-me como gestor a querer começar o processo e não sei muito bem por onde começar. Normalmente até acontece, não é? Quando temos muitas pessoas, e normalmente engenheiros, à volta da mesa, começamos a construir um elefante enorme. Nós queremos que a digitalização seja uma varinha de condão que nos vai resolver os problemas da A a Z, depois há o da qualidade, depois há o da manutenção, depois há o de recursos humanos, de segurança. Como é que começas este processo de forma que não tenhas ninguém te vai dar um investimento brutal, que se calhar podes ter, mas imagina o cenário em que não terias, para começar esta caminhada. Que sugestão é que tu podes dar quem está a começar? Eu comecei este caminho da digitalização, eu comecei-o em 2010, 2011 talvez, ainda no Brasil. E eu acho que essa é a melhor forma de começar. Para o Brasil? Pela necessidade. Podia ser também. Mas começar pela necessidade. Pegando na tua expressão, não é? Quer dizer, se eu for atrás da moda, porque é moda, eu acho que é preciso gastar um tempo para perceber como é que funciona, perceber o que é que os outros fazem, ver como é que isso pode ser adaptado ao meu processo e acreditar. Se eu não acreditar, não vale a pena. Todos estes processos obrigam a um esforço extra que vai para além do dia-a-dia. Portanto, eu tenho que continuar a trabalhar no dia-a-dia, que tenho que continuar a assegurar todas as tarefas do dia-a-dia e depois tenho que ser capaz de fazer um extra para fazer algo diferente para garantir que o meu dia-a-dia no dia N+1 seja melhor. E isto obriga a um esforço extra no momento inicial, mas acreditando que o meu dia N+2, N+3, N+4 vai ser melhor que o dia N e o N+1. Portanto, esta tem que ser a lógica. Se eu for que o patrão foi a uma feira, viu lá umas coisas a pescar e não sei o quê, acha que aquilo é um espetáculo, não funciona. Não funciona. E estas coisas são caras, normalmente. E o caro não é só o investimento inicial. Quando digo caro, é tudo. Não é? Eu tenho que investir tempo, eu tenho que formar pessoas, eu tenho que criar toda uma cultura que transita à volta disso. Portanto, é caro nesse sentido, não é imediato.
Eu tenho aqui também um período de sofrimento e muitas das vezes a tendência é desistir nesse período. Portanto, se eu não estiver à nascença realmente convencido e acreditar na mais-valia que isso me traz, é muito difícil. Portanto, e para isso é preciso investigar, ir ver como é que fazem os outros, acompanhar, ver que soluções é que existem no mercado. Essa parte é fundamental. Partir para o processo sem acreditar, Sim. é difícil. É como a automatização. É como a automatização, não é? Como a robotização. Eu vou às feiras, vejo um monte de células e não sei o quê. Epá, começo a imaginar que aquilo para o produto que eu tenho lá até dava, era um espetáculo e tal. Se tiver algum dinheiro e conseguir fazer um investimento, epá, as dificuldades que vão aparecer são imensas. Até o processo ultrapassar todas essas dificuldades e virar realmente uma mais-valia. E vira. É preciso determinação para chegar lá, mas vira, não há dúvida nenhuma. Se não tivermos essa convicção, à primeira dificuldade desistimos e dizemos que é tudo uma estupidez. É difícil, é muito difícil. Vale a pena. E isto tudo não somos só nós. Nós depois trabalhamos com uma equipa. Não é? Nós não andamos no chão de fábrica o dia todo a apertar botões, a programar o que quer que seja. Não é? Sim. É preciso convencer a equipe para viver da mesma lógica, porque senão eles são os primeiros a trazer os problemas, não é? Claro que sim, tocaste num ponto que eu acho que também é muito interessante, que é a nível de investimento, não só o que tu dizes de forma de euros que tem que meter no processo, mas pode ser desde o teu espectro de atenção, não é? Que vai ser influenciado por um projeto que está em curso e não podes dedicar a outro, às vezes um bocadinho o custo da oportunidade, não é? Estás focado neste, não podes focar no outro. À tua equipa que também está focada no próprio processo, a todo este erro que possa haver e iterativo. Como é que tu normalmente, quando tens assim vários projetos competitivos entre si, como é que tu defines desde a segurança, um novo cliente que queres ganhar, a digitalização interna, não é? Trabalhares na tua inovação e na tua produtividade versus um grande cliente que tens uma oportunidade em cima da mesa. Como é que tu geres estes conflitos entre investimentos? Não é fácil, não é? O primeiro obstáculo é comprovar que o investimento em causa, que normalmente é disruptivo, portanto há que fazer acreditar os acionistas e o board, etc., que define e que decide a validação ou não do plano de investimentos. Primeiro é preciso nós acreditarmos e depois precisamos dos dados e dos estudos que provam que tem retorno, não é? Incluindo fatores intangíveis, também os há, não é? Mas, de uma forma geral, é preciso dar esse passo. Não é? Não é imediato, há um timing, há um estudo que é preciso encontrar as soluções, é preciso recolher dados associados às soluções, é preciso trabalhá-los, é preciso fazer cenários e é preciso comprovar que, dentro de um determinado intervalo, o payback é aquele. Depois, o mais difícil, depois de aprovado, e eu aí até acho que é o mais fácil, o mais difícil é depois, no dia-a-dia, conciliar as duas coisas, porque uma coisa é nós, para além de estarmos motivados a fazer esse extra, não é? Entre aspas, nós temos que motivar toda uma equipe para o fazer. Não é? Isto é como implementar novas culturas de gestão de fábrica, como o Kaizen, ou cultura Lean, o que seja. Não é? Aí estamos a entrar nas questões culturais. Não é? Estamos a entrar nas questões culturais, porque eu implementar uma lógica de Kaizen no chão de fábrica, ou implementar um sistema de recolha automática de dados, ou automatizar ou robotizar uma célula de produção, o esforço cultural é muito similar. Depois tem que haver reuniões de patrocínio, nós temos que patrocinar as ações, nós temos que acompanhar o chão de fábrica, nós temos que acompanhar, descascar o problema grande em muitos pequenos problemas e pôr indicadores e metas e andar em cima de tudo para que a coisa aconteça. Há altos e baixos, há dias melhores e piores. Isso requer muita determinação, muita capacidade de influenciar as pessoas e, sobretudo, de as motivar. Elas têm que chegar a um ponto. Nós implementamos a filosofia Kaizen, por isso é que estou a falar assim, nos últimos 2 anos e meio. Um trabalho cultural muito grande. A maior parte das pessoas no início estão descrentes, estão desconfiadas. Há uns, muito poucos, que abraçam logo a ideia e acreditam. A grande maioria está ali no limbo, está desconfiada, não quer dizer não, mas também não pode dizer sim, porque na verdade não acredita, deixa ver o que é que isto vai dar, não quero ser a ovelha negra, e há aqueles que são mesmo a ovelha negra, a gente consegue perceber que aqueles são mesmo do contra, não é? Isto é um tempo que demora muito até trazer os que estão no limbo, que é a esmagadora maioria, trazê-los para o lado verde, não é?
ao lado da luz. Sim. E são esses que depois têm que influenciar as equipas deles para fazer as coisas acontecerem, não é? Portanto, Claro. as mudanças culturais e tudo o que implica alterações culturais e alterações de lógica das verdades que as pessoas estão habituadas a fazer no dia-a-dia é muito complexo. É muito complexo. E tu falaste nesta implementação deste tipo de metodologias e também falaste anteriormente na parte dos dados e que é necessário dados para conseguirmos medir e controlar e melhorar. Se tiveres um conflito entre de arrancar um que se calhar vai dar dados e o outro pode já estar a trabalhar na alteração comportamental, como é que tu geres esse processo? O que é que tu achas que é importante? Por onde é que achas que é importante começar? Pelos dados. E isto para dizer o quê? A mudança cultural, um dos pilares do Kaizen são os dados. Não é? É definirmos indicadores de gestão de fábrica, é democratizarmos os indicadores para o nível mais baixo da organização, para o operador, para o dia-a-dia. É o operador se rever nos dados e nos indicadores da própria produção dele e ele mesmo começa a sentir-se, entre aspas, observado, a sentir-se medido e ele mesmo começa a ter necessidade de explicar o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque é que correu mal e o que é que podíamos fazer para não correr tão mal ou correr bem. Portanto, a base são os dados. Portanto, o ponto de partida são os dados. Depois é uma questão de qualidade dos dados, automatização da recolha, tratamentos, etc. Mas a base são os dados. Sem dados não se consegue fazer absolutamente nada. Ótimo, perfeito. Por falar nisso, e dentro desse teu espírito de realmente de pensares diferente e olhares para se calhar certas formas de trabalhar um bocadinho desantiquadas, nós, olhando para a tua experiência neste momento que tu tens, já viveste e trabalhaste em 3 países diferentes, que por acaso foram em 3 continentes diferentes, todos eles sempre aqui com uma ligação forte a Portugal, mas já estiveste em Portugal, no Brasil e Angola, e dentro disto imagino que sejam países com uma cultura muito diferente. Tens assim alguma história para conseguires nos explicar a importância que é adaptar a estas diferentes culturas e formas de trabalhar quando queres ter sucesso, tanto pessoal, não é, viver de um país, mas neste caso especialmente sucesso profissional? Sim, isso é outro tema muito interessante. Enfim, eu estive 10 anos no Brasil, em 10 anos vivenciei muitos exemplos de empresas que se internacionalizaram e que tiveram sucesso e muitas empresas que infelizmente não tiveram sucesso. E é um tema muito pouco trabalhado. É um tema que de certa forma é específico a cada um dos negócios, não é? Mas é um tema que até devia ser, a nível dos projetos de internacionalização, é um tema que devia ser um pouco mais trabalhado. Eu acho que o grande erro das empresas que se internacionalizam e que não fazem bem o trabalho de casa é acharem que vão para um país onde vão ditar as regras e onde vão impor o seu modelo de negócio. Isso não funciona, isso é um erro crasso. Quanto mais forte é a cultura do país, quanto mais certa é a taxa de insucesso. Eu vi muitas empresas a fazerem isso, vi muitas empresas a acharem que nós em Portugal ou em França ou não sei onde trabalhamos desta forma, vamos ao Brasil, montamos uma fábrica, isto é, e não deu certo. E normalmente são projetos, estamos a falar sempre de valores muito altos, porque um projeto de internacionalização é um investimento muito elevado e na indústria então estamos a falar de processos que envolvem investimentos muito elevados. Nós temos de ter a humildade de perceber bem onde vamos, qual a cultura, como as pessoas vivem, qual é a lógica delas, os gostos, as formas de trabalhar, etc. E adaptarmos o nosso modelo de negócio à realidade local. E com isto tentar que no fim do dia seja uma receita de sucesso, sempre pronto a corrigir o que não for possível, para tentar realmente ser um projeto de sucesso. E talvez até o mais fácil explicar isto seja exemplos relacionados com o produto. Podíamos falar do processo de fabrico, ou da lógica de gestão, ou o que quer que seja, mas se pegarmos no produto, que é o mais fácil para percebermos a lógica,
A Renault, por exemplo, que é um projeto que eu acompanhei de perto, a Renault durante alguns anos impôs, entre aspas, ao mercado brasileiro os carros que tinha da Europa, subestimando o consumidor brasileiro, no sentido em que transferia linhas de fim de vida de veículos da Europa para o Brasil, a achar que ainda ia produzir mais 5 anos e aquilo ia ser um sucesso. E foi um insucesso total. Os carros não se vendiam. Um Megane aqui, por exemplo, saía o modelo novo, eles pegavam na linha do velho, punham no Brasil e punham-se a fabricar o modelo antigo, a achar que não se vendia, simplesmente não se vendia. E com toda a lógica, não é? O brasileiro viaja, tem internet, ele sabe, conhece os produtos, etc. Para além do mais, era um produto imposto, não é? E a Renault andou assim durante uns anos. Até que alguém decidiu dar liberdade, inclusive eles introduziram no Brasil aquele Logan que era da Dacia, nos inícios da Dacia, introduziram no Brasil como Renault. Mas isto são políticas comerciais. Até que algum dia alguém decidiu dar a liberdade aos engenheiros brasileiros, e tem engenheiros excelentes no Brasil, para desenvolverem um novo veículo em cima do Logan. E eles desenvolveram o Sandero. O Sandero é um produto 100% brasileiro, que foi desenvolvido no Brasil para o mercado brasileiro e que foi um sucesso absoluto. Mais tarde, esse mesmo veículo foi exportado para a Europa e foi o que veio dar origem aos modelos atuais que nós vemos aqui na Rua da Dácia. Portanto, o design é brasileiro, o projeto é brasileiro. E, portanto, isto é um exemplo de como estudei mal a lição, estamos a falar de um gigante, estudei mal a lição da abordagem ao mercado. O resultado provou isso. Outro exemplo, por exemplo, a Starbucks. Se nós formos a uma Starbucks no Brasil, tem um menu exclusivo brasileiro. Os produtos que estão na Starbucks do Brasil são específicos para o Brasil. Portanto, a Starbucks estudou claramente o gosto dos brasileiros, terá feito uma série de provas cegas, provas de desenvolvimento de produto, etc. E desenvolveu um menu específico para o Brasil. Isto faz todo sentido. Isto é o respeito pelo mercado onde nós vamos. Estamos a falar de um mercado de 220 milhões de habitantes. É apetecível para qualquer um, mas não é grátis. Isto é preciso estudá-lo bem, é preciso definir uma estratégia clara e depois podemos ir para outros campos, como eu disse há pouco, não é? Desde a forma de gerir, a cultura que se impõe dentro de uma empresa, o dia-a-dia, tem que ser muito bem estudado. Não é porque o europeu faz assim ou o americano faz assado que o brasileiro também vai fazer, não faz. E vice-versa, não é? E vice-versa, claramente. Isso é inacreditável, são duas histórias, adorei. Mas diz-me uma coisa, nós estamos a falar muito sobre o ramo automóvel, não é? O ramo que tu controlas bem, conheces muito bem. Falaste aqui um bocadinho sobre a Starbucks, é um ambiente diferente, mas tu próprio tiveste, nesta tua carreira já há 30 anos, não é? Que estás a trabalhar, tiveste aqui maioritariamente o ramo automóvel, mas uma experiência no ramo de alimentar, em que continuaste a estar ali sempre com a tua veia metal, não é? Havia ali embalagens de metal, mas também de plástico. Diz-me uma coisa, é totalmente diferente, ou seja, olhando para ramo alimentar e o ramo automóvel, estamos a falar de dores, formas de trabalhar estruturalmente diferentes, ou o jogo é o mesmo e mudamos os jogadores? Tem alguns denominadores comuns e tem algumas diferenças e algumas particularidades. Sim, eu em 2013 saí do Brasil, o objetivo era retornar a Portugal, acabei por ir parar em Angola por 3 anos, cumpri a primeira parte do objetivo, que era colocar a família em Portugal, e fui para Angola num projeto que adorei. Foi um projeto realmente fantástico, que me motivou bastante, que me realizou bastante, e acabei por terminá-lo essencialmente por uma questão de família, não é? Porque eu estava longe da família e ia e vinha com alguma frequência, mas não deixámos de estar longe da família, com os filhos pequenos. Não é uma experiência muito fácil e eu respeito para todos que o fazem. Mas de facto eu fui abraçar um desafio que era ser CEO de um grupo, um grupo internacional, mas local, a trabalhar para o mercado local, no âmbito de embalagens para bebidas. Portanto, era um grupo de 4 empresas, tinha 320 colaboradores angolanos, tinha 22 indianos nas funções técnicas, nas funções mais técnicas, e depois tinha 8 portugueses nas funções mais de gestão e coordenação. O setor é um setor, quando olhamos volumes, muito parecido com o automóvel,
a trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, com entregas diárias e bidiárias diretamente nas linhas de produção, não é? De várias fábricas, quer de cervejas, quer de refrigerantes, Coca-Cola, Sprites, etc. Portanto, nós fornecíamos toda a cadeia produtiva local de bebidas e fornecíamos, portanto, tínhamos 4 fábricas, 2 de injeção de plástico, com tamanhos de tonelagens diferentes de máquinas, depois uma de injeção PET e cápsulas, e depois uma quarta que fazia as cápsulas metálicas, as vulgos caricas, para tudo que era cervejas, refrigerantes, etc. Foi um desafio muito interessante, não é? Nós tínhamos uma logística apuradíssima, muito parecida ao setor automóvel, o sistema de qualidade muito parecido ao setor automóvel, embora com regras muito próprias, não é? Controle de qualidade permanente, auditorias permanentes internacionais, virem auditores de fora sistematicamente de 3 em 3 meses, 6 meses a auditarem os processos. Portanto, nesse sentido é muito parecido com o automóvel. Regras de penalidades, de falhas de entregas, etc. Sempre o cutelo em cima do pescoço. Claro, o que tem de menos é desenvolvimento de produto. Não tem um produto tão complexo, digamos assim, como tem o automóvel, nem com ciclos de vida tão curtos como tem o automóvel. Portanto, ali normalmente os ciclos de vida são maiores. A carica, como muito, pode mudar de cor ou ter um branding diferente, alguma coisa do género. Às vezes sim, sai um modelo de garrafa diferente, sai um gargalo diferente, uma tampa não sei o quê, mas isso depois são os projetos mais implicativos de produtos novos, mas de uma forma geral o produto em si é muito mais estável. Portanto, é mais produção intensiva e operação logística muito bem montada, e com algumas seguranças. Estamos a falar de fábricas, apesar de estarem em Angola, fábricas que tinham nível de organização, maquinário, etc., de nível europeu. Atenção, não é por estar em África que a coisa é diferente. Os estándares são os mesmos que em qualquer parte do mundo. Aliás, eu diria, visitei muitas fábricas noutros países, e diria que as nossas fábricas em Angola ficariam à frente até de muitas fábricas que eu visitei. Isso é ótimo de ouvir. Diz-me uma coisa, tu falas com imensa experiência, e transmites aqui histórias espetaculares. Qual é que é o teu segredo para teres crescido tão rapidamente na tua carreira? Porque olhando para a tua carreira, tu em 10 anos estavas à frente de empresas e já estavas a liderar projetos em 10 anos. O que não é normal, pelo menos eu olho para a minha geração, não é propriamente em 10 anos que, e as coisas andam mais rápidas, temos conseguido lá chegar. Há aqui algum fator sorte? Há algum fator que nos queiras partilhar? O primeiro fator é formação. Eu acho que desde que saí da faculdade nunca parei de me formar. E eu acho que a formação que tem mais valor é aquela que nós procuramos por necessidade e não por moda, ou porque pode ser que não. Eu saí da faculdade e sempre tive o objetivo de fazer um MBA. Tive vários colegas que fizeram MBA mal saíram da faculdade, mas eu achei que primeiro tinha que experimentar determinadas dificuldades antes de dar valor a um MBA. Mas como não queria perder o lance, inscrevi-me no Instituto de Computabilidade de Aveiro, na altura. E à noite, a umas aulas, e fui fazendo umas cadeiras e tal, para não perder o ritmo, mas depois também viajava tanto que era muito difícil acompanhar, mas ainda fui durante 2 anos, de vez em quando, assistindo a algumas aulas e mantendo-me mais ou menos no ativo. E depois sim, quando senti necessidade, passado já 3, 4 anos de experiência, aí fui fazer um MBA e foi uma experiência pesada, mas fui fazer um MBA, trabalhar em Aveiro ao mesmo tempo e vinha quase todos os dias à noite, enfim. Mas a formação, sem dúvida nenhuma, formação permanente, a curiosidade por... e a formação não tem que ser em aula, mesmo as dificuldades do dia-a-dia, nós podemos no fim do dia fazer um balanço e olhar para elas como formação e extrair de lá alguma coisa. Isso também é formação. Sem dúvida nenhuma também o conforto por estar fora da zona de conforto. Eu se estiver muito tempo num projeto que entra em velocidade de cruzeiro, estou pronto para outra. Gostas de passar ao cabo das tormentas, não de andar ali em velocidade de cruzeiro? Eu preciso disso. Eu preciso ter problemas, eu preciso ter dificuldades, eu preciso de... Se não os tiver, tenho que os procurar, nem que seja
por desafios, não é? Se precisares de alguns, eu tenho alguns para te dar. Mas isso enfim, às vezes ouço pessoas que, pá, hoje e tal, foi um dia calmo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Não sei procurar, não sei o que é estar um dia e procurar alguma coisa para fazer. Não sei o que é isso. Portanto, acho que o estar... E se eu não estou mesmo fora da minha vida profissional, eu procuro desafios. Podia contar aqui alguns, mas eu procuro outros desafios completamente fora da zona de conforto. E que me tragam adrenalina. Eu preciso disso. Há quem salte de paraquedas ou se atire num avião, isso eu não gosto. Nunca experimentei, mas acho que não gosto. Não me vejo sequer motivado para isso. Mas eu preciso dessas adrenalinas extra, não é? Então também procuro, de certa forma, alguns esportes um pouco mais de adrenalina, ou atividades que puxem por mim, que me desafiem, não é? E acho que isso é algo que eu preciso ter permanentemente. Está intrínseco, não é? Está intrínseco. Mas achas que aqui há fator sorte no meio disto tudo? Ou achas que a sorte é... Há um ditado, não é? Exatamente. Há um ditado que não é meu, mas também gosto de o repetir, é que a sorte dá muito trabalho. E sorte é nós nos prepararmos para as oportunidades. Claro que não só nos preparamos para as oportunidades que nos passam à frente e nós temos de estar de olho aberto e preparados para as agarrar, mas ao mesmo tempo também provocá-las, não é? Nós também podemos provocar essas oportunidades e podemos provocar esse crescimento. E o sair da zona de conforto é ir à caça, é ir à luta, é ir a procurar oportunidades, não é? E elas normalmente aparecem, não é? A gente atrai de uma forma ou de outra, mas sem dúvida a sorte dá-me trabalho. Isso é um facto. Então, pensando neste lógico de crescimento e invejando imenso o teu currículo, se tivesse a sair agora da faculdade, te vês pessoas a sair da faculdade ou a começar um trabalho numa área industrial, supervisão, ou mesmo um operador de linha que está a iniciar a sua vida profissional em diferentes idades, como é que tu achas que este público mais jovem, até não precisa de ser de idade, mas de experiência no mundo industrial, o que é que tu achas que é importante para eles poderem crescer, se tiverem esta ambição, que não é necessário ter, mas se quiserem esta ambição para um dia estar a liderar uma organização, qual é que tu achas que são aquelas características que tu dizes, pá, sem isto é difícil, ou com isto é muito provável de acontecer? Características e não só, e ações, não é? Portanto, primeiro conselhos, quem sou eu para dar conselhos, posso dar opiniões. Mas é que são de borla, não é? Exato. Mas não descurar a formação é desde logo um pilar importantíssimo. Acreditar em si, também. Acreditar em si, no seu valor. Acreditar no trabalho em detrimento do nato. O nato não existe. Os heróis não existem. E normalmente os heróis no mundo empresarial tendem a ser postos de lado mais tarde ou mais cedo, em detrimento das pessoas que trabalham e que se dedicam. Valores como a humildade, eu acho que é algo que... Humildade associada à aprendizagem, não é? Tanto o ser prestativo, o ser colaborativo, o ser afável, o fazer um esforço por ser afável, porque há um ambiente de trabalho, por estar disponível, por querer aprender, por mostrar essa vontade de aprender e de crescer. E tem que saber arriscar também, tem que arriscar, tem que ter capacidade de tomar algumas decisões e acreditar em si mesmo, nesse sentido, ter alguma segurança para poder tomar decisões. Claro que este caminho pode ser mais curto se encontrar um mentor com quem encaixe. Lá está a parte da mentoria, não é? Isso não há dúvida, não é? Se encontrar alguém que lhe vá transmitindo estes valores, que o treine, que o desafie, que aposte nele. Olha, e nesta lógica de conclusão, diz-me uma coisa, para podermos fechar aqui esta ótima conversa que te agradeço já, como é que tu vês, olhando agora para o setor industrial, reforçando, não é, a velocidade com que o setor e o mundo está todo a mudar, não tentando ser, não temos bolas de cristal, mas daqui aos próximos 5, 10 anos, na indústria como um todo, ou na metalomecânica, como é que tu vês, o que é que tu esperas que aconteça nos próximos 5 a 10 anos? Uma pergunta muito difícil essa.
e se eu soubesse responder, ficava rico. Exato. Não sei, eu sinceramente essa tenho dificuldade em responder porque, como dissemos no início da conversa, não é? Hoje o mundo está de tal forma imprevisível, é tão difícil fazer cenários. Eu lembro-me, eu quando comecei a ter alguma função de gestão, nós fazíamos orçamentos a 5 anos com previsões a 10. Era um espetáculo. Depois para 3 com previsão a 5. Nós hoje temos uma dificuldade enorme para fazer um orçamento do próximo ano. Qualquer dia estamos a fazer orçamentos mensais. O ser humano é o mesmo, quer dizer, o contexto está muito adverso. O contexto está realmente, nos últimos 4, 5 anos, é missão impossível. E quando nós estamos a fazer, nós agora estamos a fazer investimentos, nós temos um plano de crescimento, como dissemos no início, arrojado, e nós estamos a fazer investimentos significativos, com o plano de expansão, etc., dos edifícios e tudo mais. Mete medo. Sim. Mete medo, não é? Nós estamos a falar de investimentos com um horizonte 4, 5 anos, num contexto incerto como nós temos hoje. É algo, mas tem que ser feito. Não é possível estar a planear. O caminho está definido. Temos plano A, temos plano B, temos algumas ações complementares que podem ser postas em prática, mas empreender também um pouco isto, não é? Sim. Em algum momento há risco. Temos que o mitigar, temos que o controlar, mas não podemos ficar parados à espera, não é? Mas não há uma tendência para cair na inação, não fazermos nada com medo do que pode acontecer. Isso é também é um risco. Também é um risco. Entre fazer e não fazer. Onde é que tu carregas? Que botão é que carregas? Fazer. Claramente fazer. Muito obrigado, Pedro. Adorei a conversa. Muito obrigado por teres vindo. E pronto, maiores votos de sucesso para a Contal. Eu é que agradeço. Acho que estas conversas também fazem parte da obrigação social, não é? Portanto, nós inserimos aí num contexto industrial e acho que a partilha destas experiências, sobretudo as mais técnicas que falamos, mais organizativas, acho que é algo que tem que ser mais dinamizado e nós temos essa obrigação e nós temos que fazer chegar esta lógica de necessidade de reorganizar, de melhorar, de aperfeiçoar, de eficiência, de produtividade ao maior número de empresas e tentar, sobretudo, descomplicar. Sim. Descomplicar. É um tema que, se calhar, para muito empresário hoje, quando se fala em robótica, digitalização, para ele ainda é uma coisa que está ali no espaço 1999. Mas temos de trazer isto ao dia-a-dia, porque isto é obrigatório.